Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. Nesse episódio, ai que tudo! Dos profissionais da educação. Já leu? Sabia que a LDB prevê isso? Não sabe? Então me acompanha. Bom, para começar nosso diálogo, passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão hoje amarrados meio que um coque. Estou trajando um vestido branco, com algumas bolinhas mais brancas também. Tenho 41 anos e o meu sinal na comunidade Libras é Anabela. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com o fundo branco e conectores cinza. E ao meu lado está a nossa tela interativa. Para começar nosso diálogo sobre dos profissionais da educação, vou trazer ele, que vai fazer uma ponte com Donald Shum. Sim, o Philippe Renaud. Ele e o Donald Shum vão falar sobre o profissional reflexivo. E o Philippe Renaud vai, nesse livro aqui, A Prática Reflexiva no Ofício de Professor, vai discorrer sobre isso, como ser um professor reflexivo, o dilema da profissão, né, de se é científica, se não é, como desenvolver a pesquisa, o que é ser um professor reflexivo. E aqui, bem no comecinho, o livro todo vai falar sobre isso, que eu recomendo a leitura, claro. Ele vai dizer, logo no início, na página 15, assim: o ofício de professor só pode ter acesso ao paradigma reflexivo se seguir o mesmo itinerário crítico, já que nunca passou em larga escala pelo fantasma de uma prática científica. É verdade que Claparede, lá em 1912, e alguns outros pesquisadores da área da educação sonharam com uma pedagogia total, ou essencialmente baseada em conhecimentos estabelecidos pela pesquisa. Essa visão, infelizmente, ficou confinada ao ambiente da pesquisa, no qual ainda permanece viva ou prestes a renascer em diferentes contextos. Mas o mais importante é que o profissional reflexivo passa pela crítica, pela formação crítica. Então, eu recomendo aí a leitura, inclusive a capa é linda, né? A profissionalização em razão pedagógica. Além dele, a gente tem outro título aqui, vou pegar aqui a consulta para você ver. Olha, são tantos títulos lindos, maravilhosos, que esse do Vitor Henrique Paro, que é maravilhoso. Professor artesão ou operário, vai fazer uma discussão sobre a profissionalização do professor. E um que eu não achei, porque eu emprestei, mas tem na biblioteca virtual, eu vou abrir aqui para vocês, Pedagogia e Pedagogos para quê? Do Libânio. Então, com essa proposta de ser um profissional reflexivo, o professor é reflexível ou o professor é só um artesão, ele só executa determinados modelos pedagógicos? Ou ele reflete sobre a sua prática, ele questiona a sua realidade, ele tem a condição de transformar a educação e, consequentemente, transformar os seres, os sujeitos com os quais dialoga, com os quais interage. Bom, é a partir desse pressuposto que a gente vai avaliar como que a LDB prevê o profissional da educação. Vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa? Então, nós temos aqui, dentre outros, né, o nosso sumário, mais uma vez lembrando, todos esses daqui, desde o direito, os princípios, a estrutura, tudo tem episódio lá no nosso canal e está disponível no AVA, com certeza. E é nele que a gente vai se basear. Então, nós vamos aqui para dos profissionais da educação. E, para começar, a gente começa com ela, evidentemente, a LDB, que é o norte aqui do nosso episódio. Então, a LDB vai trazer no título 6, especificamente dos profissionais da educação.
A primeira questão aqui é que ela não vai falar dos professores, ela vai falar dos profissionais. E quando ela fala dos profissionais, ela engloba todos que se envolvem no processo educativo, tá? Isso já é outro avanço da LDB. No artigo 61, considera o quê? Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são o quê? Essa redação foi alterada, né? Foi alterada pela lei em 2009, mas, deixa eu só abaixar aqui. São aqueles que estão professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos anos fundamental e médio. Bom, isso é um dilema, né? Nós vamos aqui por partes, fazer igual o Jack, o estripador. Vamos fazer aqui por partes, porque é muito denso esse conteúdo. Então, inciso 1, o que vai dizer? Os professores formados em nível médio. Grande discussão já, havia, anterior à LDB, e até 99, né, houve o magistério, inclusive eu sou fruto do magistério, eu fiz o magistério, cursei o ensino médio magistério, então preparação para professores na época de 1º à 4ª série, hoje de 1º ao 5º ano e a educação infantil. Então, houve muita celeuma, muita discussão sobre essa formação dos professores em nível médio, a consideração e a previsão legal de ter formação de professores apenas em nível médio faz um corte por baixo na profissão. Então, assim, pode ser professor aquele que termina o ensino médio, dando uma desvalorização ao profissional, mitigando a qualidade da educação. Não estou aqui necessariamente desmerecendo os cursos que fazem essa formação, ou que faziam, mas a compreensão e o valor que se dá à formação de professores e, consequentemente, à formação das crianças da educação infantil, sendo apenas necessário o nível médio para qualificar esses profissionais. Então, houve uma discussão, muito debate institucional, teórico, entre as universidades. Criou-se o normal superior, depois extinguiu-se o normal superior, e o curso de pedagogia ficou ali, porque se existia o normal superior, então não existia, então o curso de pedagogia seria para quê? Aí o curso de pedagogia foi mais por a área da orientação e supervisão, ficando o normal superior com a formação de professores para educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais. Mas aí tinha também o magistério, então qual que era a diferença? Até que, com muitas políticas públicas e fortalecimento da formação de professores em nível de graduação, essa opção de professor formado no ensino médio praticamente ficou assim, não é o elemento de formação para professores. Ela ainda existe, ela ainda está prevista na LDB, porque, considerando a formação continental do nosso país, há ainda situações e locais em que não há professores formados em nível superior. E aí aceita-se, inclusive por meios de editais e processos seletivos, os professores formados em nível médio. Mas ainda é uma luta para a valorização do profissional que seja considerado apenas aquele formado em nível superior. Continuando. No inciso 2, os trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como os títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Evidente que aqui está o sonho de todo educador, que os profissionais, todos os professores, especialmente aqueles das séries iniciais da educação infantil, tivessem a sua formação técnica aí pautada, inclusive, pelos cursos de mestrado e doutorado, que promovem uma formação científica e reflexiva, que é o que o Perrenot e o Donald Schoen vai falar, do professor. Então, a formação reflexiva, a gente vai dizer o quê? É uma formação que não é pautada apenas pela técnica,
pelo aprender um modo, um modelo, uma forma, uma didática, mas sim em questionar a realidade, questionar os sujeitos daquela realidade, analisar o seu contexto, analisar a sua história. E aí, só a partir daí é que é possível um profissional conceber estratégias pedagógicas, criar situações de aprendizagem, fazer intervenções didáticas mais justas, mais adequadas àquele contexto, àquele indivíduo, àquele sujeito, àquela coletividade. Então, essas concepções, essas criações, conceber o material didático, criar um material, um livro, um brinquedo, uma situação didática, isso é possível à medida que você é reflexivo, à medida que você olha para a realidade, olha para o contexto, olha para os alunos, poxa, não podia ser diferente? Mas e se eu fizer dessa forma? Ele vai aprender mais? Ele vai aprender melhor? Ele tem mais chances de aprender? Se eu fizer ou se eu continuar fazendo assim, isso limita a aprendizagem? É isso que é se tornar um profissional reflexivo. E isso só é possível à medida que você busca, que você questiona, que você pesquisa, que você investiga. E o que é a investigação, se não a prática da pesquisa científica? E essa prática da pesquisa científica, infelizmente ainda, ela só acontece na graduação, em alguns casos na graduação, e o mais comum é que essa prática reflexiva aconteça nos mestrados e nos doutorados. E por isso que a gente tem dissertações e teses. O que são teses? São concepções, idealizações. Então, teses são justamente isso, é algo novo, conceber algo novo. Você tem tese no doutorado. Então, o formar-se um professor reflexivo, ele ainda está muito distante da realidade nacional. A grande maioria dos cursos de formação de professor são cursos ainda bastante técnicos, bastante reducionistas. São poucos cursos em que contemplam uma matriz ampla, primada pela investigação científica, baseado pela evidência, pela ciência, pela formação crítica, pela formação analítica da realidade, do contexto, e não apenas por um modelo didático, um modus operandi. Então, isso é muito difícil ainda. Quem sabe, num futuro próximo, a gente não consiga. Você que está aqui dialogando comigo, assistindo essa web aula, pode ser a transformação, não é mesmo? Bom, e o que mais? Diz o inciso 3 o quê? Os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Bom, isso aqui gerou também muito problema, então vocês veem que a celeuma dos profissionais da educação é longa, é arreda, né? Mas é igual uma ladainha religiosa, aquela que continua, nunca acaba. É isso mesmo. Porque o inciso 3 vai dizer que aqueles que têm diploma, olha só, portadores de diploma de curso técnico, de novo o ensino médio ali fazendo pressão, né? A conjuntura econômica, social e política forçando a formação dos professores em nível técnico, ou superior em área pedagógica ou afim. O que é superior em área pedagógica afim? O que é isso? Significa aqueles que fizeram algum curso de graduação, mas fizeram complementação pedagógica, ou seja, completaram a sua formação, seja em engenharia, direito, ciências contábeis, qualquer outro curso, mas fizeram uma complementação pedagógica, autorizando eles a lecionar, autorizando eles a regência de sala de aula. Esses cursos podem acontecer em pós-graduação, podem acontecer em aperfeiçoamento, tá? Aí não há bem uma definição sobre isso, tá? É mais comum ver esses profissionais no Sistema S, em escolas profissionalizantes, dos quais a profissão, ou essas instituições vão oferecer cursos de curta duração. Que aí, eles são chamados de professores, mas muitas vezes as próprias instituições chamam até de instrutores. Mas há a previsão desse tipo de formação para os profissionais da educação. E tem mais. Ainda tem o inciso 4, que vai dizer profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino
para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5 do caput do artigo 36. Bom, esse daqui são aquelas situações, eles foram previstos, incluído pela 13.415 de 2017, e ele tem uma especificidade, atender o artigo 36. Aí, nesse caso, os profissionais, eles podem ser, por exemplo, para cursos da educação profissional, em que você não tem um professor habilitado naquela área, você pode reconhecer, o notório saber daquele profissional, e aí você dá tipo um título honoris causa, mais ou menos, um título honoris causa a esse profissional para que ele seja professor, para que ele possa ensinar sobre isso. Ainda é um dilema, esse percurso aí também tem muitas discussões, muitas inquietações científicas, inquietações técnicas, inquietações sindicais, inquietações dos próprios representantes da educação e das organizações. Mas há a previsão, e se a previsão não foi mudada, inclusive o que foi alterado mantém a previsão, então vamos aceitando. Até quando? Não sei, vai depender de nós. Por último, o inciso 5, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse caso, efetivamente, são aqueles profissionais que fizeram a complementação pedagógica. O que é a complementação pedagógica? Por exemplo, tem a engenharia e aí você tem a complementação pedagógica. Você fez o curso de engenharia e aí tem mais ou menos 1 ano ou 2, vai depender da instituição, vai depender da matriz, de estudos especificamente pedagógicos, didática, avaliação, currículo, vai ver esses elementos essenciais da prática educativa. E aí ele faz essa complementação. Geralmente essa complementação é dentro da própria oferta do curso. Então, por exemplo, eu fiz a administração, eu fiz sistemas de informação e eu faço uma complementação pedagógica, eu fiz matemática, e aí eu virei bacharel em matemática e eu tenho uma complementação pedagógica que me permite ser licenciado. Essa complementação pedagógica, em alguns casos, dá o título de licenciado à pessoa que faz. Então, é importante fazer essa observação. Às vezes não dá o título de licenciado. Então, se você, porventura, conhecer alguém ou souber, esclareça essa situação, porque nem toda a complementação pedagógica confere o título de licenciado. E a licenciatura ainda tem a licenciatura plena e a licenciatura curta, tá? Há poucos cursos hoje com licenciatura curta, mas ainda há algumas remanescentes. Agora, o que vale pelo Ministério da Educação é a licenciatura plena. E aí, nesse caso de complementação, tem que observar se o título, o diploma a ser conferido, vai ser de licenciatura plena, tá bom? O parágrafo único vai falar da formação dos profissionais de educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamento o quê? Bom, aqui no parágrafo único é que a gente começa a falar sobre os princípios da formação do professor. Que tipo de profissional vai ser esse? Quais são os elementos essenciais para que esse professor possa atuar na educação? As diretrizes curriculares de formação das licenciaturas, de pedagogia, vão ter que princípios orientadores? Vamos acompanhar? Bom, inciso 1. A presença de sólida formação básica que propicie... Opa, passei demais? Que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências para o trabalho. Inciso 2. Associação entre teoria e prática, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Inciso 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. E já passando para o parágrafo 62,
A formação de docentes, e aqui ele vai falar especificamente de docentes, né? A LDB, o legislador vai falar especificamente de docentes. Para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Ai, facada, dói o coração. É quando você acha que, vai melhorar. E aí ele fecha aceitando ainda a formação em nível médio. Chega a ficar bonito, né, o artigo, quando o legislador inicia. Olha só. A formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á, tem até uma mesóclise aqui, em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima. Aí você pensa que é a licenciatura plena que é a formação mínima, mas aí ele vai e desconstrói a situação, falando assim, olha, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil. E nos 5 primeiros anos, a oferecida em nível médio. Então, o que é a formação mínima que ele está falando? Não é a licenciatura plena, é a oferecida em nível médio, na modalidade normal, aquela que eu falei que já caiu. Que, assim, praticamente não existe, embora ainda tenha previsão legal, há alguns institutos que oferecem, algumas escolas que oferecem, mas por força social, não se tem mais essa oferta de nível médio na modalidade normal. Então, a importância do movimento social em favor de que a formação mínima para o exercício do magistério é o curso de licenciatura. E aí, qualquer licenciatura, mas, evidentemente, está se mantendo na história a licenciatura em pedagogia como aquela que é a exigência mínima e a mais apropriada para se trabalhar com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, mas admitindo aí qualquer licenciatura, desde que seja licenciatura. Então, o legislador, ele começa, aí depois ele vai lá e enfia a faca no coração da gente, né, e traz para baixo a exigência mínima de formação. Então, por que não se exige? Aí você vai para a reflexão crítica do profissional reflexivo. Por que não se exige, então, nível médio para o médico, para o advogado, para o engenheiro? Não tem. Então, a reflexão que se dá aqui é essa. Por que se exige apenas o nível médio para a formação? Há um interesse ideológico de manter uma massa de manobra, né? Quanto menos o professor for reflexivo, menos ele promove a reflexão crítica nos seus alunos, nos seus educandos, e, consequentemente, essas pessoas, elas diminuem a capacidade de criticar, de olhar e de refletir a realidade, de buscar seus direitos, de lutar pelo aquilo que é de seu interesse, e, consequentemente, fica mais fácil de controlar, fica mais fácil de manter como está. Então, há esse interesse político. E, é claro, cabe a nós lutar contra isso, né? Transformar a legislação como forma de resistência a essa alienação. Isso é um processo de alienação. Então, que não aceitemos mais isso, que continuemos a lutar e nos organizar nos sindicatos e nas instituições de classe para lutar contra esse tipo de desvalorização profissional. Bom, continuando, o inciso 1º vai dizer sobre o financiamento, né, e como que vai dar essa formação. Parágrafo 1º, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, continuada e a capacitação dos profissionais da educação. Parágrafo 2º, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. Sério? Parágrafo 3º, a formação inicial de profissionais do magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Ele tentou colocar o segundo, no meio ficou assim, aí foi inserir o terceiro corrigindo, né? Tem hora que a gente fica aí, vamos dizer outra palavra, encantada com a capacidade do legislador. Parágrafo 4º, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios
adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Aqui é meio que uma ação afirmativa para garantir a formação de professores para a educação básica. Então, a oferta de maior número de cursos por instituições públicas de ensino superior, como licenciaturas e pedagogia, é uma política para garantir esse parágrafo 4º. Não acabou. Parágrafo 5º, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. Provavelmente alguns de vocês fazem parte aí desse programa, né? O PIBID, Iniciação à Docência. Opa! O parágrafo 6º, o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação. Poderá, não existe, não foi, o Conselho Nacional de Educação não se manifestou sobre isso. Então, os do ensino, o ingresso nos cursos de graduação ou formação de docentes não tem esse pré-requisito. Era uma forma de repente, garantir o ingresso de estudantes, mas não, por enquanto ainda não se efetivou. Parágrafo 8º, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Essa alteração da lei em 2017, olha, por alguns promoveu a revolução, para outros promoveu o caos. Então, aí você se posicione, vou dar os dois contextos. Para aqueles que acreditam que foi o caos, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, traz um rol extensivo de competências e habilidades que devem ser trabalhadas na educação básica, educação infantil e o ensino médio. E aí, por base dessas competências, então o professor tem que saber todas essas competências e, além delas, tem que ter as competências de formação profissional. Então, ficou bastante extensivo para quem acha que isso foi o caos. Assim, não tem como abarcar todas as competências exigidas na BNCC durante a formação de 4 anos, né, e mais as competências da formação técnica. Mas é o que está vigindo. E para quem acredita que isso foi uma revolução positiva, faz o casamento entre a formação técnica e o currículo de estudo da educação básica. Então, para quem acredita nisso, acha que houve uma convergência, que houve um alinhamento, e isso é muito positivo. Aí você analise e se posicione. Artigo 62A, alterado pela lei em 2013, a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Permitiu aí habilitações tecnológicas para quem estiver naquele eixo da educação profissional. E o parágrafo único vai dizer o quê? Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. O que essa alteração na LDB provocou? A alteração dessa legislação na LDB, ela trouxe a seguinte situação. Aos professores que já faziam parte da rede e que não tinham formação superior, a União, os estados e os municípios, em articulação, promoveriam formas de capacitação, de qualificação em serviço. Então, aí houve vários programas. Isso foi uma ação bastante positiva do Estado brasileiro. Então, houve vários programas. Aqui em Rondônia, a gente teve... agora eu vou esquecer o nome do programa. O PROACAP, né? O Programa de Habilitação
e capacitação profissional em serviço, que formou vários professores, inclusive foi ofertado pela Universidade Federal de Rondônia, atingiu professores sem os quais não teria outra opção de fazer uma graduação, porque em lugares longínquos, em locais de difícil acesso. Então, foi uma política pública de grande impacto, né, embora com algumas dificuldades. Então, quantidade de professores, deslocamento de professores para essas regiões, porque a estrutura era formar e qualificar os professores na sua localidade. Então, a instituição que oferecia o curso, ela tinha que ir até a escola e até o município. Foi um programa, apesar de alguns, entretanto, um programa de grande impacto positivo para a formação dos professores, porque mesmo não havendo um leque de opções da formação, então o profissional ele não podia escolher, eu quero fazer matemática, ciências, história, geografia. Não, a instituição oferecia um catálogo, né, curto, exprimido de cursos. Por exemplo, História e Língua Portuguesa. Então, naquele município, ou se faria História ou se faria Língua Portuguesa. Mas foi um programa de alto alcance, grande alcance, formou milhares de professores em nível superior, em licenciaturas, e isso faz toda a diferença para a educação básica brasileira e, obviamente, para a construção do profissional reflexivo. Então, várias políticas foram desenvolvidas a partir desse artigo, que não foi inserido em 2013. Ele foi alterado em 2013. Ele já tinha previsão em 96, e aí ele foi só alterado em 2013. Várias políticas públicas de formação de professores, não só essas como se fosse um contrato em company, né, adquiria essa formação junto a uma instituição, a instituição ia lá e fazia a formação durante vários anos, durante o período da carga horária do curso, mas também a possibilidade do professor ir e cursar a formação, havendo uma certa flexibilidade nos horários. E o artigo 62b, o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, olha, o acesso de professores da rede pública de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Ou seja, aqueles professores que já estão atuando na rede e que não possuem a graduação ou a licenciatura em pedagogia, para aqueles que já atuam, eles terão um processo seletivo específico para ingressar. Ou seja, vai facilitar o acesso desses que já atuam na educação, já estão ali no chão da sala de aula para fazer a formação em nível superior. Então, percebam as dicotomias, né, as divergências na legislação. Ele diz lá que é nível médio, mas depois ele vem fazendo correções normativas no sentido de incentivar e promover a formação em nível superior. Era muito mais fácil, né, exigir a formação em nível superior e desenvolver políticas públicas para que isso fosse alcançado. Mas ele foi fazendo essas costuras, o que deixa o capítulo dos profissionais da educação, às vezes, um tanto confuso. É necessário ler, ler de forma detida, com bastante atenção, para não fazer confusão aí do que é possível, do que não é possível, qual que é a verdade, a intencionalidade do legislador. Não para aí, não. No parágrafo 1º, a gente tem, terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores da rede pública, municipal, estadual e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Quando esse artigo foi incluído, esse sim foi incluído pela 2017, ela vem tratar do quê? Ela vem tratar do fato de que esses profissionais que já estão na educação e que vão ingressar num curso superior, eles teriam o direito de pleitear esse acesso por um processo seletivo específico. Na verdade, é uma desnecessidade esse artigo dentro da LDB, porque isso pode estar contido numa normativa, num parecer, numa diretriz do Ministério da Educação, não tinha necessidade de estar previsto na LDB. É um preciosismo, na minha leitura, desnecessário. Mas há quem entenda
que foi importante incluir esse artigo em 2017, esse parágrafo em 2017, justamente para forçar e garantir o direito dessas pessoas e fazer com que as redes abram os processos seletivos dessa forma, dando prioridade a quem já está, já atua na educação. Terminou não, hein? Vamos lá. Parágrafo 2º. 2017 foi um ano assim recheado, né, para os profissionais da educação. Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. E parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Mais uma vez, sem necessidade de estar previsto na LDB, esse parágrafo sobre a forma de ingresso desses profissionais. Mas, como eu já disse, a Lures, o legislador, ou a pressão que o legislador sofreu para manter o parágrafo na legislação, na mudança em 2017, era no sentido de que fosse garantido pelos certames, ou seja, pelos editais das universidades, das faculdades, a prioridade na oferta de vaga de cursos de licenciatura, especialmente as áreas que são escassas na educação, matemática, física, química, biologia. São áreas que há poucos interessados, a abertura de vagas, mas há poucas matrículas e, consequentemente, ao final são formados poucos. Há grande evasão durante o curso e, por exemplo, uma turma de 40, aí pelos dados do censo, às vezes forma com 10, 12 alunos. Então, na tentativa de incentivar as licenciaturas, o legislador manteve esse parágrafo na mudança pela lei em 2017. Sobre a minha perspectiva, totalmente desnecessário, é muito específico e isso deveria estar em uma normativa, numa resolução e não na LDB. O artigo 63 já vai mudar um pouquinho de assunto e vai tratar dos institutos superiores de educação manterão. Então, o que são os institutos superiores de educação? As escolas de educação. Elas, às vezes, podem ser institucionais, no sentido de só serem de educação, ou podem ser as escolas dentro das universidades, dentro das faculdades. Então, cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Inciso 2, programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Inciso 3, programas de educação continuada para os profissionais da educação dos diversos níveis. E, artigo 64, a formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação de pedagogia. Aí esse artigo é tudo. Ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Eu só precisava desse artigo, né? Se tivesse só esse artigo, para mim, já seria o bastante. Ele falando assim, ó, na minha leitura, ele poderia ficar da seguinte forma, ó. A formação de profissionais da educação, tudo, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou licenciatura e em nível de pós-graduação. Aí já ficaria, para mim, bastaria esse artigo. Ele garantiria o que todas as outras profissões, na maior parte, têm, que é a formação em nível superior. Porque ela tem o condão de garantir uma formação humana e uma formação técnica. Uma formação crítica e reflexiva e uma formação profissional, uma formação a partir da técnica, de como organizar uma aula, como realizar um plano de ensino, como atender um aluno, como lançar um diário, até a forma reflexiva, que é analisar a realidade, conceber estratégias de ensino. Então,
sobre a minha análise, o artigo deveria ser esse e bastaria, né? Tendo aí a possibilidade de formação em pós-graduação ou em licenciatura. Mas o legislador assim não quis, ele preferiu dar ênfase à formação em nível médio, em nível normal, aceitando a formação de nível superior. Mas inclusive para as áreas como supervisão e planejamento e orientação. Não termina aí, a gente tem o 65 ainda, e o 65 vai dizer assim, ó, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas. Isso aqui vai direcionar, direto e reto, as diretrizes de formação de professores, porque a LDB amarra que tem que ter um mínimo de 300 horas de prática de ensino. Então, não tem nenhum curso de licenciatura, e aí a pedagogia entra como licenciatura, que tenha menos que 300 horas de prática de ensino, porque aí contraria a LDB, e não pode contrariar a LDB. O artigo 66, a preparação para o exercício do magistério superior, ou seja, para quem vai lecionar para a faculdade, far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Não poderia ter sido assim? Olha, a preparação para o exercício do magistério da educação básica far-se-á em nível de graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Ficaria bonito também, né? Mas para o nível superior é exigido essa formação mínima de pós-graduação, especialização ou mestrado e doutorado. Com uma ressalva, o notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência do título acadêmico. E o artigo 67 vai falar sobre os sistemas de ensino, como que eles promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. O quê? Então, sempre há a legislação que vai regular o plano de carreira do magistério, na rede municipal, na rede estadual, na rede federal. A gente está falando aqui de magistério público. O magistério privado, ele tem os estatutos e também é regido pela CLT, tá? Então, inciso 1, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Isso foi alterado na LDB em 96. Então, a partir de 96, isso sim foi um grande avanço da LDB. Só puderam ingressar, há exceções, evidentemente, mas só puderam ingressar efetivamente para o serviço público municipal, estadual ou federal mediante concurso. Há várias exceções, várias brechas normativas, de contextos de emergência e urgência, abertas por motivação administrativa, nos executivos municipais, estaduais e federais, mas a LDB fez esse avanço em garantir o ingresso por meio de concurso público. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele que vai entrar na carreira do magistério, ele tem que fazer a demonstração do seu saber profissional e técnico. Então, isso como se faz, por exemplo, nos conselhos regionais. Mas o conselho de educação, ele não funciona como os conselhos das outras profissões, como o Conselho Regional de Medicina, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles não regulam especificamente a profissão. Nessas outras profissões, eles fazem a organização e a regulação da profissão. O Conselho Nacional de Educação, ele faz apenas, né? Ele normatiza, ele é mais um ente de normatização do que de regulação da profissão. Então, você não tem um número, né, no Conselho Nacional de Educação, como tem o médico, como tem um fisioterapeuta, ou na carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele é normativo, ele não é de regulamentação da profissão. E talvez seja por isso que é tão importante a LDB prever o ingresso por concurso público. Talvez um dia, quem sabe, a gente tenha um Conselho Nacional de Educação, um Conselho Regional de Educação, que não seja normativo, mas que trabalhe para regular a profissão. Seria um grande avanço político-social para o Brasil e para a profissão do magistério ter esse agente trabalhando a favor da profissão, porque haveria uma luta coletiva em busca dos direitos
do educador. Mas ainda tem o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com o licenciamento periódico remunerado para esse fim. O que quer dizer isso? Isso é bom, né? Isso não sei até quando é exequível, mas é previsto pela LDB o licenciamento profissional continuado, ou seja, você se afastar, olha, prevê, inclusive licenciamento periódico remunerado. Então, você pode receber para você estudar. E pode, inclusive, ser afastado das suas atividades para você estudar. Então, para você fazer uma pós-graduação, ou você fazer um mestrado, ou fazer um doutorado. No entanto, todavia, contudo, a quantidade de professores é insuficiente para atender à demanda, e aí, na maioria das vezes, por interesse da administração, o profissional não é liberado porque não tem outro para substituí-lo. E aí, a gente fica no mesmo círculo vicioso. Então, como é que você faz, como é que você realiza uma formação adequada se você não consegue ser liberado para estudar, para pesquisar, para ler, para investigar? Isso, às vezes, é até irracional. O piso salarial profissional, que vai ser lá instituído pelo Fundeb, pelo Fundef, então, em 96, depois pelo Fundeb. Então, a LDB define um piso salarial. Aqui vem uma crítica e um avanço. Avanço porque define um piso salarial. Até então, era a discricionariedade dos municípios, estados, o valor a ser pago ao professor, que nem sempre era o salário mínimo. Às vezes era menos que o salário mínimo. Com a LDB, define-se um piso para todo o território nacional. Então, em tese, o professor não pode ganhar menos do que o piso salarial. Mas ele define piso. E aí, piso já é negativo, não é verdade? Olha, você já é pisar, né? Já não é positivo. Por que não definir um teto? Um teto assim, tipo dos magistrados, né? Tipo do STF. Então, quem sabe, fica o convite aí para os legisladores, quem sabe. Então, há uma crítica e há um avanço. O avanço em definir esse piso nacional, então tentar dar as mesmas garantias a todo o professor em todo o território nacional, mas, ao mesmo tempo, ele se baseia pelo piso, não pelo teto. Então, o piso é o mínimo que se pode ganhar. Não se pode ganhar abaixo do que isso. Mas a gente sabe que em muitos locais, em muitas regiões, infelizmente, o professor ganha menos do que o piso definido no Fundeb e nem é pago por ele, infelizmente. Bom, inciso 4, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Isso também é uma proposta mais baseada na teoria na teoria da burocracia, da meritocracia, mas que é bastante válida porque valoriza o profissional à medida que ele estuda. Então, se ele faz uma pós-graduação, ele vai receber a mais por esse título. Se ele faz um mestrado, ele vai receber a mais por esse título. Se ele faz um doutorado, ele também vai receber a mais por esse título. Então, é ao mesmo tempo um incentivo e uma valorização do profissional. Então, hashtag positivo para esse inciso. O inciso 5, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária de trabalho. Cri, 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 cri. Aqui há várias celeumas. Então, período reservado a estudo. A ideia aqui do inciso era que o professor tivesse, por exemplo, 20 horas para estudar, planejar, né, fazer aí a sua manutenção didática e 20 horas em sala de aula. Em muitas regiões, em muitos estados, em muitos municípios, isso é garantido 20 horas em sala de aula e 20 horas para planejamento. Só que essas 20 horas para planejamento, elas só cabem o planejamento, porque às vezes o professor tem 10 turmas, 11 turmas, 15 turmas, com 45 alunos. Como é que ele vai nem corrigir as atividades da conta? Então, aí, né, a necessidade de um ajuste estrutural com relação à previsão do inciso. Mas o inciso em si é positivo, porque resguarda ao professor o direito de, no mínimo, planejar suas atividades, o que não acontecia, o que não era garantido anteriormente. Não tinha essa reserva de tempo para ele planejar as atividades e estudar. Então, isso é garantido a partir de 96. E o inciso 6,
Aí o inciso 6 é lindo, né? Que pena que não é efetivo, mas quem sabe um dia, condições adequadas de trabalho. Para você, o que seria condições adequadas de trabalho, hein? O que você considera como condições adequadas de trabalho para o professor? Uma sala de aula refrigerada, se for numa região quente, condicionada, se for numa região fria, carteiras adequadas, material didático. Aí o professor vai pensar mais no aluno do que nele, né? Olha só, professor é engraçado, é uma profissão honrada, é uma profissão honrada. Então ele pensa mais no aluno do que no professor, no que nele mesmo. Mas o que seriam essas condições adequadas? Analisa aí comigo, reflete, seja um professor reflexivo. O que seria condições adequadas para o trabalho? Então, horário para formação, diferente, não contado no horário de planejamento, então coisas distintas, porque formação é uma coisa, planejamento é outra. Condições físicas, infraestrutura de trabalho, então material didático, a estrutura física da sala, as condições, quantitativo de alunos, a gente enfrenta salas de aula que não tem nem janela às vezes, a gente enfrenta salas de aula que não tem teto, a gente enfrenta salas de aula que chove dentro, escolas que ainda não tem merenda, e tantas outras mazelas que o mínimo já seria agradável para a gente. Mas ainda é uma luta e a LDB, felizmente, previu isso como um direito, mas falta muita política pública para isso se efetivar. Inciso 1º, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Essa alteração aí vai ser para funções superiores, né? E o parágrafo 2º, para os efeitos do disposto no parágrafo 5º ali do artigo 80, e do 201 da Constituição, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Essa inclusão deveu-se especialmente, assim, uma das motivações foi justamente para fins de aposentadoria, porque a legislação depois não estava considerando o exercício da direção, da coordenação pedagógica, da orientação, como atividades equiparadas à de docência. E aí a docência tinha, para fins constitucionais, tem a especificidade da questão da idade e do tempo de serviço especial, né, que você tem redução, considerando que você está em efetivo exercício, você está em regência. E aí não era considerado como docência. Então, veio aí a alteração para equiparar as funções, digamos assim, tá? Embora haja divergência ainda. E nesses termos encerra o que tem na LDB sobre dos profissionais da educação. Eu não cheguei nem à metade, acho que esse vai ser o episódio mais comprido. Vamos ficar de olho. O que tem mais para a gente ver? Bom, a gente tem muita coisa para ver dos profissionais da educação, porque lá em 2015, o que acontece? Em 2015 há uma mudança, aí eu estou falando só do recente. Em 2015 há uma mudança, há a publicação das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, ou seja, em cursos de licenciatura e cursos de formação pedagógica para os graduados, ou seja, aqueles que fizeram uma graduação, mas que não é licenciatura e que gostariam de fazer para contemplar a licenciatura. Essas diretrizes, elas vão dar aí um rebuliço na organização educacional, porque elas vão prever um rol de competências e habilidades necessárias para a formação do professor. Em 2019, essa legislação de 2015 vai ser alterada, vai ser substituída pela número 2 de 2019, que vai fazer outro rebuliço, porque ela vai alinhar as diretrizes curriculares nacionais de formação dos professores à Base Nacional Comum Curricular e a uma Base Nacional Comum de Formação. Então, todos os professores têm que ser, todos os cursos
tem que ter as mesmas competências e habilidades previstas nessa BNC de formação. Inclusive, ainda está o rebuliço, ainda está o debate ainda sobre a vigência aí, né, e a possibilidade de execução da 2019. E em 2020 vai vir uma reformulação dispondo sobre as diretrizes curriculares, vai fazer a alteração da 2019, e aí em 2022, em maio, vai ter uma nova resolução, e essa resolução, ela vai, assim, ela não necessariamente interfere nas provocações de 2019 e 2020, porque ela institui diretrizes curriculares para a formação de professores da educação profissional, ou seja, da educação da EPT, com mais especificidade. Mas ela não foge totalmente à BNC de formação. E a BNC de formação, tem muitas críticas sobre ela, porque ela é um rol extensivo, é muito exigente, ela amarra os currículos dos cursos de licenciatura, ela tem alguns teóricos e acreditam que ela tem uma visão muito, muito técnica, muito chega a ser muito capitalista, né? Alguns usam até essa terminologia, muito, muito mercadológica. Outros já falam que é importante porque ela faz esse alinhamento com a BNCC, ela faz esse alinhamento de todas as licenciaturas, então eles acreditam que isso é positivo. Acesse a BNC de formação e veja o que você acha. Lá tem um rol de fato, um rol extensivo de competências, são 3 eixos: o eixo de formação de conhecimento profissional, engajamento profissional, e é muito importante que você conheça a BNC de formação. Vamos lá, né? Quais são as diretrizes? Olha só, a gente trouxe esse infográfico aqui, opa, tá até com outro link aqui, né? De quem estuda para ser professor. Quer dizer, interessante, né? Qual que é o perfil de quem está nas licenciaturas? Olha, como mudou na última década. Então, a gente tem assim, ó, a cor do professor mudou. Em 2014, havia mais docentes negros e pardos do que em 2005. Na pedagogia, 61% são brancos, né? 61% a mais são brancos do que em 2005. E 47% são brancos a mais do que em 2000, 45% são brancos em 2014. Aí houve uma mudança, né, de 61 para 47. Desses 46,1% em 2014, ante 61,3% em 2005, de todas as licenciaturas, tá? E a gente tinha aí 51,3% eram negros. Antes, na pedagogia, 36,2% de negros e pardos em 2005, aí subiu para 50% de negros e pardos em 2014. A idade desses estudantes, vamos lá, deixa eu ver aqui, né? A média variou aí entre 18 e 24 anos, na maioria em 2005, e já em 2014 essa faixa etária encolheu, ou seja, ficou menor. Além disso, a gente tem aí alguns outros destaques, ó. Em 9 dos 14 cursos de licenciatura, a representação dos negros é igual ou maior do que 51% em 2014. Os indígenas estão mais presentes em todos os cursos de licenciatura, embora em número menor. 81,4% dos futuros docentes estavam matriculados em universidades privadas, apesar dos incentivos para a rede pública. Então, esses, né, se você quiser ver mais sobre esse infográfico, você acessa aí a Nova Escola. Foi uma produção feita aí pela Nova Escola, o infográfico está disponível no link, você pode acessar, um infográfico bem interessante para a gente ver como que funciona que já consultamos aqui. E aí, né, professores, quem são? Onde trabalham? Quanto ganham? Então, para ver se ainda é será que vai ser uma espécie em extinção? Então, professores, quem são, onde trabalham, quanto ganham, quais são as políticas públicas e quais são os diagnósticos precisos sobre a necessidade de políticas formuladas para se ganhar eficiência na educação. Aí é um raio-x da formação inicial de professores no Brasil. Trago, né, essa leitura para vocês. Então, é um infográfico com bastante informação,
sobre a quantidade de cursos de licenciatura, quantos desses cursos são presenciais, quantos são à distância, quantas vagas são oferecidas em instituições públicas, em instituições privadas. Aqui é muito interessante esse dado, porque olha só, são 185 mil vagas em instituições públicas e 804 mil instituições privadas. Então, há um leque muito maior de formação de professores nas instituições privadas, sendo que a LDB prima para essa formação em instituições públicas. Qual que é o perfil dos alunos da licenciatura? Então, quem são esses alunos que estão estudando e por que eles estão estudando? E aí o infográfico é bem extenso, traz algumas conclusões, por exemplo, dos cerca de 392 mil ingressantes em 2010, 201 mil concluíram em 2013. E 71 mil em instituições públicas, e 130 mil, quase 130 mil instituições privadas. Desses, 139 mil foram em cursos presenciais e 61 mil em cursos à distância. E aí ele ainda traz um gráfico por regiões da quantidade de formação de professores por regiões. Ainda a região Sudeste é a região que mais forma professores no Brasil. Então, esse infográfico aí foi disponível pelo MEC, a fonte é o INEP, está disponível lá no site do Ministério da Educação, no Censo da Educação Superior de 2013. A gente não tem dados mais recentes, tá? O último censo, os últimos dados que a gente tem são esses que eu trouxe aqui para vocês. Não há dados publicados mais recentes. A gente espera aí, de repente, uma publicação agora, no ano cadente. E se você quiser saber mais, evidentemente, aqui estou trazendo generalizações. Está lá, olha, o livro que eu falei está disponível na biblioteca virtual. Pedagogia e Pedagogos para Quê? Do José Carlos Libânio, que ele faz uma reflexão. Inclusive, o livro que está na biblioteca é de 2023. Recente, acabou de sair do forno. Pedagogia, Teoria, Formação e Profissão, da maravilhosa Selma Garrido Pimenta. Ela faz uma reflexão maravilhosa nesse livro, vale a pena. Se você quer conhecer do começo, Introdução à Pedagogia, é um livro didático da Carolina Lima e é um livro que vai falar sobre a pedagogia, por que se estudar pedagogia, a importância de estudar pedagogia e a pedagogia como uma ciência da educação, tá? Isso é muito importante. Aí a gente tem esse daqui, do Júlio. O Júlio, ele vai falar a pesquisa na formação e no trabalho docente, justamente essa proposta de professor reflexivo. Então, o professor ele se torna reflexivo à medida que a formação e o trabalho docente se baseia na pesquisa científica. E é um livro bastante pertinente com relação à construção do profissional reflexivo, discutido pelo Felipe Renaud e pelo Donald Schum. E recomendo, essa leitura eu fiz há muitos anos, Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou da Educação. Esse daqui é um romance do Rousseau, em que ele conta a história, o percurso formativo de um adolescente, de um infante que ele chama, e como que esse tutor foi ensinando esse aluno em todas as fases, desde a infância até a adolescência. É um livro assim, é um livro filosófico, é um livro de filosofia, mas de uma riqueza magistral com relação aos detalhes do processo formativo e como ensinar e como a prática educativa é importante para a constituição do ser humano. Esse livro é maravilhoso. Ainda recomendo o livro do Ibernon, o Francisco Ibernon, ele é espanhol, e aí ele vai falar sobre formação continuada de professores, ele vai trazer os pilares da formação de professores. Ele é um nome muito forte aqui na América do Sul, então, e as suas pesquisas são pesquisas primorosas sobre a formação de professores. E esse livro da Unesco é interessante porque é da Bernadette Gatti. Ela é uma das grandes pesquisadoras sobre formação de professores e ela fez esse livro em parceria justamente para a Unesco com a Marli André, que é uma das grandes pesquisadoras
sobre pesquisa em educação, como realizar pesquisa em educação. Então, as duas se unem nessa publicação, Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação, em que ela discute a formação e os caminhos da formação de professores no Brasil. E assim, a gente encerra aí essa proposta de discussão sobre a formação de professores. Não adentrei nem na BNC de formação, porque ela é extensa, mas lá no ambiente virtual tá o link para, né, da descrição do vídeo também tá o link para a BNC para você consultar e ver. O projeto político-pedagógico da nossa licenciatura, inclusive, é baseado na BNC de formação aí 2019-2020, né, com a dicotomia entre elas, mas com base nos 3 eixos de formação. Então, se você quiser saber mais, com certeza, procure, leia, questione-se, curiose-se. Não acredite em tudo que eu falo, porque o que eu falo são generalizações. Para você saber o que aconteceu de verdade, para você saber o que é de verdade, você tem que ler. E aqui estão as dicas. Vai lá e curta. Então, até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.